Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago França e hoje eu vim conversar com vocês sobre plugins, mais especificamente sobre plugins de backup. Eu tenho acompanhado alguns sites e fóruns, a opinião de alguns especialistas e de alguns usuários, e dentro deles a gente conseguiu fazer ali um top 3, um top 5 dos melhores plugins de backups. Porém, não significa que esses plugins são os melhores para você utilizar. Cada um vai ter um critério diferente sobre os plugins. Eu mesmo, os dois plugins que eu utilizo, pois é, eu utilizo dois plugins para backup. E os dois que eu utilizo, um ficou entre o top 3 e o outro ficou no top 5. Mas satisfaz a minha necessidade no meu site. Eu estou aqui, na última aula eu trabalhei na hospedagem. E nesse momento eu estou fazendo o upload de um site que eu estou criando. Então, para não atrapalhar lá, eu vou trabalhar aqui via local. Eu vou vir aqui no plugins, adicionar novo. Eu não vou tentar falar o nome dele, tá? Porque eu já deixei claro que eu não sei falar inglês. Mas tá aí o nome. Vamos botar aqui para instalar. Eu nunca usei esse plugin. Eu sempre soube que ele é um plugin muito bom. Tanto é que ele tem aqui mais de 2 milhões de instalações ativas. Eu já instalei, já até indiquei para um cliente. Eu nunca instalei para mim, tá? Nunca instalei para o meu teste ou no meu site. Mas eu já indiquei a alguns clientes esse plugin por ser um dos melhores. Porém, se você quiser fazer a migração do seu site para hospedagem, dizem, tá? E eu ainda não testei, mas dizem que ele não é tão eficiente. Por exemplo, o meu que ficou no top 5, o meu plugin, não, desculpa, o plugin que eu utilizo, ele faz perfeitamente a migração. Só que eu não faço a migração, ele tem a opção de fazer migração, porém eu prefiro fazer o backup, instalar o WordPress na hospedagem, tudo certinho. E depois que eu instalo o WordPress, eu só instalo esse plugin de backup e faço a restauração. Ele restaura o backup, os arquivos, os plugins, os posts, as páginas, ele restaura tudo. Então, mesmo tendo a opção, desculpa, vamos ativar, mesmo tendo a opção de migração, eu ainda prefiro fazer o backup do arquivo e restaurar ele lá na hospedagem. Esse plugin que eu acabei de instalar e ativar foi considerado o top 1 do ranking lá de plugins de backup. Esse outro aqui ficou entre o foi o segundo lá no ranking. Também tem mais de 2 milhões de instalações ativas. É um plugin muito bom. Esse aqui eu utilizo, tá? É um ótimo plugin. Ele também serve da mesma maneira do meu outro plugin, do meu não, desculpa, mais uma vez, do plugin lá que eu utilizo. Eu faço um backup dele e restauro todas as informações na hospedagem. E agora, por último, e não menos importante, é DB Vivid. Esse plugin, você pode ver que ele tem 50 mil instalações ativas. Ele nem é tão conhecido e nem tão popular por conta dos outros que tem um conhecimento maior. Porém, ele é literalmente eficiente para mim, tá? Ele serve para fazer tudo o que eu preciso na hora do backup. Eu sou daquelas pessoas que eu gosto de ter certeza que o backup está sendo feito. Então eu prefiro entrar no site, seja pelo celular ou pelo computador ou pelo tablet, e eu ativar o backup. Desculpa, eu acabei esquecendo o backup. Então eu coloco, quando eu tenho eu começo a criar um site muito importante e eu tenho um pouco de receio porque eu estou fazendo alguns testes, eu aguardo um pouco, tiro o backup automático e fico fazendo esse tipo de backup. Quando eu tenho um site específico que eu estou trabalhando ou para algum cliente
quando eu vou indicar, eu indico sempre 2 plugins, 3 de backup. Até onde eu sei, e até onde eu já fiz testes, os plugins, eles não se afetam, eles não afetam um ao outro. Você pode, assim como existe alguns plugins que você pode, de segurança, por exemplo, que se você instalar mais de um ou mais de dois, dependendo do plugin, eles podem alterar alguma função do outro e atrapalhar. Nesse caso aqui ele não faz isso. Então eu vou começar pelo, né, o que foi considerado o primeiro do top 1. Tá aqui. Ele também é muito simples. Você pode ver aqui, eu até já fiz um teste para ver como que ele estava se comportando, porque eu não tinha utilizado ele ainda. A gente pode vir aqui em configurações. Você está vendo que ele tem uma opção aqui de migrar. E você pode aqui criar um clone temporário. Foi essa parte que eu já ouvi dizer que ele não faz a migração. Não tem uma migração tão eficiente, então eu vou fazer um teste mais tarde e qualquer coisa eu posto lá nas minhas redes sociais como foi o teste, mas agora aqui eu não tenho como fazer. Então vamos em configurações. Eu posso agendar o backup de arquivo a cada 2 horas, é o mínimo, e o agendamento de backup do banco de dados toda hora. E ele retém uma quantidade de backups, 2, né? 2, posso botar 3, enfim, acho que 2 é o ideal. Aqui eu conectei ele ao meu Google Drive. Por quê? Se você colocar o backup do seu site na hospedagem, e se por acaso acontecer da hospedagem sofrer um ataque, ter uma queda de lado nos servidores, enfim, dá um problema na sua hospedagem, o que você vai fazer? Seu backup está lá. Então, se você puder, crie uma conta separada do Google Drive. Por que eu falo do Google Drive? Ele dá 15 gigas para você poder trabalhar. Então, vai dar para você fazer o backup tranquilamente. E se por acaso, Deus queira que não, mas se por acaso der um problema na sua hospedagem e você não conseguir recuperar os seus arquivos, você sabe que há 1 hora atrás ou meia hora atrás, dependendo do horário, você tem um backup lá no seu Google Drive salvo. É só você pegar o seu último backup e trazer e restaurar os arquivos. Tá? Então, é só você clicar aqui em Google Drive, salvar. Ele vai te dar uma opção aqui de você ativar as configurações, né, do Google Drive. Aí você vai aceitar lá, vai colocar o seu e-mail. Ele vai voltar para essa página. Aqui ele está dizendo que ele vai incluir no backup os plugins, os temas, os uploads, e vai excluir esses arquivos aqui, tá? De backup, o clone. Aqui ele vai excluir o upgrade, cache, enfim, outros arquivos que não são importantes. Tá? Então você clica aqui em salvar e você pode voltar para a página de backup. Eu estou com um site muito leve, tá? Eu só fiz a instalação do WordPress. Aqui você pode ver que aqui está no meu Google Drive. Ele está vazio. Eu já deletei o que eu fiz para poder mostrar a vocês. E vou começar aqui a clicar no backup. Aqui ele está me dizendo todas as tabelas do WordPress que ele vai incluir no backup. Aqui os arquivos. E aqui ele está me dizendo que ele está mandando para o Google Drive. Então, quando você colocar essa opção, geralmente ela vem desativada, tá? Ela vem todas assim fechadinhas. Quando você for fazer o backup, você clica aqui, ativa o Google Drive e bota backup agora. Aqui vai ser leve, né? Como eu falei, eu só tô com esse tema aqui ativo. Não tem mais tema nenhum, só tem os 3 temas que são padrões, né, do WordPress. Não tem mais nada aqui. É rápido, o backup terminou. Ele acabou de fazer o backup. Nós vamos aqui no Google Drive. Eu vou até atualizar. Aqui ele já apareceu, mas eu vou atualizar.
tanto ele mostra aqui, quanto ele mostra na pasta que ele cria do plugin. Então tá aqui a hora que nós estamos fazendo. E você pode deixar ele aqui salvando. É a melhor opção para quem quer fazer um backup automático e deixar num lugar seguro, né, numa pasta segura. Você pode utilizar, para falar a verdade, você pode e deve utilizar mais de um plugin de backup, porque você não sabe quando o plugin pode parar de funcionar, dar alguma falha, ou até mesmo corromper o arquivo que você está fazendo o backup. Então sugiro que você utilize mais de um. Esse aqui basicamente é só isso, não tem mais outras configurações para fazer. Se por acaso você clicar aqui em configuração e clicar de novo aqui, você vê que ele não está marcado, e salvar, ele não vai estar mandando para o Google Drive. No teste que eu fiz, sem querer, eu cliquei, salvei, estava mandando e ele não estava indo. Então, repare sempre que ele está marcado e clique em salvar. Tá salvo, tá marcado, tudo bem. Agora vamos para o próximo plugin, que é esse aqui, o One Migration, não sei se é assim que fala. Como eu já deixei claro, não sei falar inglês, eu entendo mais do que eu falo. Esse é, para mim, um segundo plugin que eu mais gosto, porque ele é simples. Você vai clicar, primeira coisa que nós vamos fazer é exportar. Você vai clicar aqui, exportar arquivo, e ele já começou a fazer o backup do seu site. Só que ele faz o backup para o seu computador. Então, não é um jeito também muito eficiente, porque pode dar o mesmo problema. Sabe quando tudo dá ruim? E o mesmo dia que deu um problema na sua hospedagem pode dar no seu computador, e você tá... Ó, eu vou clicar aqui, eu vou fazer um download. Ele começou a fazer aqui o download. E no mesmo dia, ele resolveu dar problema no seu computador também. Então, né, eu gosto desse método. Eu tenho um HD externo onde eu guardo, né, os backups do meu site oficial, justamente para caso dê algum problema, não que não ocorra o risco do arquivo ser corrompido, corre também, mas eu também utilizo o plugin que manda para o Google Drive, né, para um outro Google Drive. Então, além de salvar lá, eu salvo no Google Drive. E de vez em quando eu salvo aqui, eu faço o download aqui e deixo. E vou deixando ali, e vou salvando. Geralmente, eu boto o meu celular para despertar de 2 em 2 horas para eu fazer o backup. É muito ruim, né, para quem está na rua ou está trabalhando assim. Mas no momento que a gente vive, né, com essa pandemia, você está em casa. Então, é muito rápido. De 2 em 2 horas apitou, você vai lá, faz um backup. Você viu que o quanto é rápido fazer o backup. Não vai te consumir mais de 2 minutinhos. Então, vale muito a pena. Você também pode mandar aqui pro Dropbox, pro Google Drive, faz a mesma configuração. Mas esse plugin eu gosto de fazer desse jeito. Caso você queira, e ele também, desculpa, antes de mais nada, ele faz importação total do seu site, as tabelas do banco de dados, todos os arquivos, todas as mídias. E caso você queira trocar de hospedagem ou algo do tipo, ou trabalhar em casa, ou tirar o site de casa e levar para hospedagem, basta você fazer esse backup, chegar na hospedagem, você instalar o WordPress, instalar esse plugin, vir aqui em importar, e aqui você seleciona. Se eu clicar aqui em arquivo, não vai aparecer a janelinha aqui para você, para onde não vai te mostrar aí no vídeo onde está o arquivo, e você seleciona o arquivo onde você salvou, seja um pendrive, ou você jogou na hospedagem, ou você está com um HD externo. É só você vir aqui no arquivo e selecionar, ou no Google Drive, no Dropbox, entre outros que tem um Mega. Enfim, eu
Eu particularmente criaria do Google Drive, né, pela quantidade de gigas que ele te fornece de graça. Mais um plugin excelente para backup. Agora ele aqui tem uma função aqui, ele me mostra quando foi feito um backup. Há 2 horas atrás, ó, você pode ver que eu fiz um teste, estava testando os plugins para poder falar para vocês. Esse plugin que eu conheço, mas eu utilizei ele poucas vezes. Eu utilizo mais um outro plugin que faz também automático, mas ele não é tão conhecido e tem dado alguns probleminhas, então talvez, muito provavelmente eu venha para esse plugin aqui para poder fazer automaticamente. Então, tudo ok, esse aqui já falamos. E agora vamos para o que eu mais utilizo, tá? Esse aqui para mim é sensacional. Eu tive a opção de trabalhar com ele Pro e ele é muito bom, tá? Ele também tem a função, como ele te dá aqui a database, né, o banco de dados, mais os arquivos do WordPress, as mídias, as páginas, os posts, tudo. Ele faz um compilado de tudo. Aqui está a opção de salvar local ou você pode salvar remotamente. Você vem aqui, ele também, antes de mais nada, ele também migra, tá, para sua hospedagem, para o seu localmente. Eu também não utilizo essa maneira quando eu quero, tá? Eu faço a restauração local, salvo o arquivo e levo, né, envio para hospedagem ou para o computador local que eu estiver utilizando. Você vem aqui em remoto, ele vai te dar a opção do Google Drive, Dropbox, OneDrive, entre outros. Mais uma vez, no Google Drive, né, seleciona que você tem que autenticar. Eu tenho que autenticar ele, eu não autentiquei para esse aqui, eu autentiquei só para o outro. É a mesma configuração, tá? Você pode vir aqui nas outras páginas. Ele no modo premium e você pode fazer online, né? O automático, desculpa. Aqui eu estou usando o modo grátis. Você pode selecionar aqui qual o nome da pasta que você quer criar, sendo que ele vai criar na hospedagem, tá? Mas depois que ele cria, você pode fazer o download pro seu computador, pro seu celular, aonde você estiver na hora. No mais é isso, não modifica nada. Ele já vem todo configurado. Eu aqui para mim o mais importante é essa primeira opção, onde ele cria o banco de dados e os arquivos do WordPress. Eu venho aqui em Backup Now e ele começa a fazer o backup. Esse plugin eu utilizo ele. Nossa, eu já perdi a conta. Eu não vou falar quanto tempo, porque realmente eu não lembro. Mas já tem alguns anos que eu utilizo esse plugin. Esse plugin já me socorreu algumas vezes, porque a gente utilizava um plugin secundário. Esse sempre foi o meu primário, né? O meu primeiro na formatação de backup. E eu usava um secundário que dizia que fazia o automático. E quando eu fui ver, todos os arquivos estavam corrompidos. A minha salvação foi esse plugin, que eu sempre fazia. Eu não fazia de 2 horas, mas eu fazia 3, 4 vezes ao dia, né, o backup. E eu tinha a mania de, primeiro, eu entrar no meu site, né, na área administrativa, ver como que estava de conexão no meu site. E eu fazia os horários que tinha menos frequência no site, para poder não atrapalhar. Bom, tá aqui, ele fez um backup. Aqui me diz o horário, tudo bonitinho. Se eu for aqui no meu computador, ele está salvo. Se eu abrir, porque o meu computador está configurado para gravar só a tela do Google Chrome. Então eu não vou conseguir te mostrar aqui, mas ele vai estar salvo lá no Champ, como eu ensinei na outra aula. Vai estar lá, ele vai estar lá no Champ e vai ter a pasta
Deixa eu só lembrar aqui. WP Vivid Backups. Tá? Ele vai estar instalado lá. Caso ele esteja, vamos supor que ele esteja na hospedagem e eu quero fazer o backup dele no meu computador de casa. É só eu vir aqui, clicar em Downloads e ele vai fazer o download desse backup para mim. Tá? Pronto, tá aqui, ó. Já fez o download. Caso eu queira levar meu backup para outro servidor, para outra hospedagem, eu vou pegar esse backup que ele fez. Mesma coisa, vou instalar o WordPress, vou instalar esse plugin e vou colocar, desculpa, vou colar o arquivo lá na pasta e vou clicar aqui em restaurar. Apenas isso. E vai demorar um pouquinho, se tiver muitos arquivos, né, um banco de dados muito grande, ele vai demorar um pouquinho, vai acabar a restauração, vai reiniciar e pronto, seu site está todo online. Então, esse é o primeiro vídeo, tá, sobre plugins. Nós vamos fazer uma sequência aí, se eu conseguir, de alguns plugins. Acho que da próxima aula eu vou conseguir fazer um top 3 ou um top 5 dos plugins de segurança. Aqui está demorando um pouquinho, mas aí já acredito eu que seja o meu computador, sem problema. Caso tenha dúvidas, deixa aí nos comentários. Compartilhe o vídeo com os amigos. Siga nossas redes sociais, lá no Facebook e no Instagram. Eu tenho mania de postar algumas notícias lá sobre e-commerce e loja virtual. Fiquem com Deus. Boa tarde.